Olá, boa tarde aos professores, boa tarde aos estudantes, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. E nós discutimos aí na aula anterior, fizemos uma aula prática, né? Visitamos um laboratório, fizemos alguns experimentos, verificamos até pH, discutimos bastante coisas aí, né? Assuntos Bastante que retomaram até o segundo ano, né? Equilíbrio químico. Aí falamos né? do equilíbrio químico, fatores, né? Que Fatores que influenciam. alteram o equilíbrio químico. A gente deu uma passeada aí em todos os assuntos que a gente viu até Pelo agora. que já foi discutido, né? E foi muito legal a aula prática, né? Quem sabe a gente faz mais algumas aulas práticas, hein? Se algum professor tiver interesse na parceria para aula prática, pode entrar em contato com a gente, né? Isso aí, a gente combina. Legal. Bom, aí agora que a gente discutiu tudo isso, né, com todo esse conhecimento na aula anterior, o que é que vai rolar hoje, Jorge? Olá, boa noite. A gente nem está mais dando boa noite. Já vai, é como se a gente tivesse troca de aula, visto os alunos no corredor, né? A gente já está acostumado. Boa noite, alunos, professores, responsáveis que estão acompanhando a gente. Hoje a aula vai ser poluição atmosférica e hídrica. Lembrando que a aula de hoje ela é uma transição entre o primeiro bimestre e o segundo bimestre. Então, a gente vai rever algumas coisas que foram estudadas no primeiro bimestre, já dando aquele start para o segundo bimestre. E o segundo bimestre, a gente tem um material especial para trabalhar, não tem, professor? Ah, tem, né? No terceirão, eles já vão usar o caderno Aprender Sempre. E você já está toda... Já dá um start, né? Eu estou ficando sofisticada para a aula. A gente fala iniciar, né? Mas a Geórgia já está muito cheia. Também é da Geórgia, né? Então eu tenho que usar o meu idioma. Eu não sei falar inglês, viu, gente? Antes que vocês perguntem. Mas hoje a aula a gente vai falar, para casar os assuntos, a gente vai falar poluição atmosférica e hídrica. A habilidade de hoje vai ser aplicar os conhecimentos referentes às influências da pressão e da temperatura na rapidez e na extensão de transformações químicas de equilíbrio para escolher condições reacionais mais adequadas, utilizar valores de escala de pH para classificar soluções aquosas como ácidas, básicas e neutras a temperatura de 25 graus Celsius. Objeto de conhecimento, acidez e basicidade das águas e alguns de seus efeitos no meio natural e no sistema produtivo, estado de equilíbrio químico, coexistência de reagentes e produtos em certas transformações químicas, processos químicos em sistemas naturais produtivos que utilizam nitrogênio, avaliação, produção e consumo de utilização social. Você viu, professor, que a gente tem bastante assunto, bastante objeto de conhecimento, mas lembrando, gente, que é transição, por isso que a gente está usando todas essas habilidades e objetos. Aí, e a gente tem aqui um abraço para o pessoal da escola de Jacareí, que está aqui com a gente, de Cervantes. Tem também aqui o pessoal da escola Bortelo da Silva. Que nome difícil, hein, professor? Esse é o nome da professora, a professora Regiane Bortelo da Silva. A escola é Fioravante Zampol. Uma boa noite a todos. E também tem o David Jorge, ó. Xará. Na verdade, Jorge Cury é o nome da escola dele. Errei de novo. Você está confundindo tudo, hein, professor? Hoje está difícil, hein? Vou ter que ler o chat no celular mesmo. Aqui no PC está difícil, viu? Probleminhas técnicos. Então, gente, agora a gente quer ver se vocês estão atentos, alunos. Agora é a sua vez. O que você lembra sobre poluição atmosférica e hídrica? Você já ouviu falar esse termo, atmosférica e hídrica? O que lembra? Tem uma figurinha meio sugestiva aí. Então, 2 minutos para vocês relembrarem, falar para a gente no chat o que vocês lembram de poluição atmosférica e hídrica. 2 minutinhos para vocês. So I must spoil your brat on the holidays. Let me slay, let me skate, let me stay out late. I would spike the eggnog if the party wasn't great. Warm up by the fire with my little winter boo. If it happens to snow, I got some new winter boots. Hot cocoa, please, with lots of whipped cream, cause I gotta stay warm.
Olha, Geórgia, tem aqui muitas coisas. Inclusive, tem uma professora Geórgia. Tem uma Geórgia com a gente Eu no achei chat uma aí. xará no chat, hein? Ó, raro achar, hein, professora? A gente agora é parça. É isso daí. Olha, a professora Eliseu comentou aqui poluição dos corpos, água, né? Poluição da água. Poluição da água. Isso aí tem a professora Eleni comentando aqui, né? Os estudantes dela, atmosférica, poluição do ar e hídrica, poluição das águas, né? Também o professor Cosmo comentou poluição presente no ar e nas águas. Aí, relacionando água com ar, tem um professor que comentou, o professor, me desculpe, perdi aqui a sua marcação, né? Que ele comentou que a poluição atmosférica acaba com a acidez, né? A contaminação, a poluição atmosférica acaba contaminando o solo. Mas eu perdi aqui esse ácida, comentário. né? Isso. E tem muito. Aqui, achei. Foi Provimare. Chuva ácida, contaminação do lençol freático. Obrigado, viu, pela contribuição. O Pedro Augusto, atmosfera e poluição do ar, hídrica da água. Gente, muita contribuição. Parabéns aí, a Paula também comentando aqui, poluição do ar, da atmosfera, também aqui da água. Aqui também tem um professor que comentou aqui que falta é consciência do ser humano. Boa. Georgia, aí tem uma aqui que já está relacionando alguns assuntos. Ó, o professor Érico comentou aqui. Oxigênio dissolvido nos meios naturais, DBO e DQO. Esse assunto é do segundo mesmo? Ano. Do segundo ano. né? Segundo tem uma aula, inclusive, se alguém tiver curiosidade sobre DBO, tem uma aula no repositório. Está no repositório. Essa tá, sobre né? DBO. É, tem algumas que não estão, mas essa daí tá. Aí o professor Irineu comentou poluição atmosférica ocasionada por intermédio dos gases tóxicos. E ainda, entre outras contaminações hídricas, professor, acabei perdendo aqui, outras contribuições hídricas feitas por metais pesados e orgânicos. Obrigado, e desculpa aí de ter perdido parte da resposta aqui. Então, olha, muitas contribuições né, relacionadas aí, se você lembra. Então, eles lembram bastante o assunto, até porque a gente tratou sobre isso na aula prática, a gente falou sobre a chuva ácida, né? A gente fez um experimento. Poluição atmosférica. O que é, então, a poluição atmosférica? Entende-se por poluição, direta ou indiretamente, a introdução de substâncias ou energia no ambiente, provocando um desequilíbrio ao meio em que vivemos. Os agentes da poluição normalmente são os poluentes, podendo ser de natureza química, genética ou na forma de energia. Então, eu posso ter poluição na forma de energia, posso ter poluição genética e o que é para a gente aqui? As químicas, né, que são as substâncias químicas do ambiente poluindo. A poluição atmosférica é um dos grandes problemas ecológicos atuais. Gente, poluição atmosférica, a gente comumente usa poluição do ar. Então, os alunos estão acostumados a falar poluição do ar. Então, essa é a atmosférica. E ela causa grandes problemas para a gente. Você sabe por quê, professor? Aproveitando o gancho. Por que a poluição atmosférica ela é tão tóxica, tão agressiva para a gente? Bom, nós precisamos da atmosfera, né? Vivemos sob a atmosfera. E as poluições, a alteração da composição natural dela, né? E essa alteração da composição natural vai acabar nos afetando, né? Porque a gente precisa da respiração, né? Sem ar, a gente não consegue fazer o processo de respiração, então a gente acaba sendo prejudicado, a gente é dependente da respiração. Então afeta todos os nossos aparelhos aí, por isso que ela é um ponto a se tratar e também tem o efeito estufa, né, professor? Que é uma alteração causada pela poluição atmosférica e que age na nossa temperatura. A gente está sentindo mais calor devido ao efeito estufa. Não que ele não exista, né, professor? Ele existe na natureza, só que a gente está agravando esse efeito. Intensificando o processo. Intensificando o processo. A gente está agilizando, como os alunos gostam de dizer. Agilizamos o processo aí. Ele estava acontecendo, a gente foi lá e agilizou ele. A professora Thelma tem uma recomendação de música para você. Ela mandou aqui a recomendação de música Georgia On My Mind Rain, do Ray Charles. Gastou todo o inglês dele agora. Essa música eu conheço, viu, professora? Sempre que eu falo o meu nome... Você concorda que a música é linda? Sim, eu conheço. É linda, né? Faz jus ao nome. Gente, qual é a composição do ar atmosférico? O ar atmosférico limpo, ele é formado por todos esses gases. Nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, gás metano, óxido nitroso, vapor de água.
e 1% mais ou menos de hélio, criptônio, xenônio, argônio, neônio. Então, na nossa atmosfera, eu tenho naturalmente todos esses gases. Só que a gente, com nossos hábitos, estamos intensificando essa quantidade desses gases. Então, o que a gente causa? Poluentes do ar. Então, a nossa intensificação, lógico, a natureza ela também libera esses gases, mas a gente intensificou com fábrica, carro. Então, a nossa intensificação causa os poluentes do ar. Quais são esses? Monóxido de carbono, gás carbônico, ácido sulfídrico, óxido de enxofre, óxido de nitrogênio. Até na experiência anterior, na aula prática, a gente usou os óxidos de nitrogênio e os hidroscarbonetos. Então, na experiência, você lembra, professor, qual foi o óxido que a gente usou? Na experiência do terceiro, do segundo, do primeiro, do terceirão? A gente está do terceirão. Foram tantas aí, né? Daqui a pouco vem mais aí, né? Bom, não lembro qual o ácido. Trióxido de nitrogênio. Verdade. Os estudantes nem me ajudaram aqui no chat, hein, estudantes? Deixaram a Jorge me pegar aqui de surpresa ler no chat. Eu gosto e me de fazer perguntaram. isso com o professor, porque depois ele briga comigo. Mas é para dar uma distraída. Então, esses gases poluentes, o que eles causam? A chuva ácida. Você conhece chuva ácida, professor? Olha, principalmente, conheço, sim, aqui na cidade, né? Parece que a gente já falou desse assunto. A gente já falou desse assunto, né? Aula do primeiro, estudantes. Aula do primeiro, a gente tratou sobre a chuva ácida, a formação. Fizemos até um experimento muito legal, se você conseguir revisitar essa aula. Inclusive, a gente hein? indica, se vocês quiserem olhar a aula do primeiro, tem um experimento prático sobre a chuva ácida. O que é a chuva ácida? É um fenômeno meteorológico que ocorre, sobretudo, em países mais industrializados. Então, quanto mais indústria, mais eu vou ter a chuva ácida. É o caso aqui em São Paulo. A concentração de chuva ácida é muito maior do que no interior. É a precipitação, né, a chuva, de água com elevada concentração de ácidos, como dióxido de enxofre, principalmente, e, portanto, a presença maior acidez. Então, o dióxido de enxofre, ele deixa a água, ele sofre reação com a água e deixa ela ácida. Isso causa o deterioramento de monumentos. Então, alguns monumentos de mármore, ou causa o enferrujamento de alguns monumentos, né, professor? A gente tem um problema muito grande na cidade de São Paulo, que é isso, a chuva ácida. Estraga chapinhos, penteados, né? A chuva ácida acaba prejudicando o penteado dos professores, dos estudantes. A quando sai acidez, chuva, né? Quem tem um cabelo lisinho de chapinha detesta chuva ácida. Além de danificar aí, né, pinturas, né, também plantações, a vegetação também é afetada pela chuva ácida, né? No interior, né, o problema maior da chuva ácida. Gente, no interior também tem chuva ácida, não é que é exclusivo de cidade industrializada. Eles têm, mas em menor quantidade, e é quase um efeito natural de lá. Mas, quando a poluição ela se concentra, a chuva ácida ela destrói a plantação, porque ela queima a folha do vegetal. Aí o dióxido de enxofre e o nitrogênio, presentes na atmosfera, em contato com as gotas de água suspensa no ar, reagem, formando ácidos que, ao precipitarem, dão origem à chuva ácida. Utilizamos pH. Você lembra, professor, o que é pH? Acabamos de falar sobre isso. Acabamos no segundo ano, né? Já estamos falando sobre o potencial hidrogeniônico, né? E quando a gente pode usar aí uma escala para classificar a substância como ácida ou como alcalina, né? Isso. O pH é o potencial hidrogeniônico de uma substância, se ela é ácida ou se ela é básica. Lembrando, gente, que o pH está sendo citado aqui, mas ele é um assunto do segundo bimestre. Então, a gente vai trabalhar o pH no segundo bimestre. Olha, tem uma contribuição do Pro Carlos aqui. Olha, e é verdade, né? Poluição não tem fronteiras. Os gases circulam, né? Olha, Exatamente. a cidade de São Paulo está poluída, as cidades vizinhas, né? Aos redores, Acabam inclusive, sendo afetadas, né? já tem estudos mostrando realmente, Pro, que está chegando no interior essa poluição. Né? Alguns bioindicadores, que são alguns fungos que têm árvore no interior, eles estão sumindo. Qual é o efeito? A poluição vindo da cidade grande, porque o ar circula, né? Com o rio é mais fácil de perceber isso, né? Com rio, É onde ele é poluído numa dada cidade, né? E ele continua viajando com toda a poluição para cidades vizinhas, né? Até chegar ao mar, né? Então, essa afeta até a fauna e flora do mar, né? O ambiente aquático marinho também é afetado. Então, a poluição, ela afeta todo mundo, a todos os ambientes. Por isso que é uma questão tão discutida hoje em dia, né, Pro? Os estudantes vêm muito falar sobre poluição, os professores, porque ela afeta a gente muito. Como ocorre a chuva ácida? Aí a gente tem exemplos
da interação do homem, né, são as indústrias, os gases poluentes liberados pela indústria, os carros, mas a gente também tem um exemplo de uma interação natural, que é o vulcão. O vulcão, quando ele vai entrar em erupção, ele libera uma fumaça. E essa fumaça contém também os gases ácidos. Então, tem uma contribuição da natureza para a chuva ácida? Tenho. É natural? É. Mas a gente, com o nosso quezinho, a gente induz a uma maior poluição, né? Principalmente em regiões grandes, como São Paulo. E aí a gente tem os poluentes primários. Os poluentes primários, eles são CO, CO2, NO, SO2, o NO2, e daí a gente tem os poluentes secundários. Ou seja, esses poluentes primários, eles reagem no ar, você tem eles no ar, eles vão reagir com a água, que está exemplificada, H2O, e vão formar os poluentes secundários. Esses secundários, eles são muito mais tóxicos, né, professor? Sim, e ali você citou o exemplo do vulcão, que é um fenômeno natural, né? É um fenômeno natural. Queimadas também acabaram grandes queimadas, né? Só que a queimada, tem a queimada natural, mas tem a maior parte é da agricultura, né? Também é feita pelo homem. Acabaria afetando também, né? Sim. Natural, sem interferência do homem, a gente tem o vulcão. Certo. E aí é sem discussão. Lógico, tem que ter a região próxima ao vulcão, mas como o professor lembrou, o ar circula. Muito bem. Então, assim que acontece a chuva ácida. Os ambientes liberam as fumaças, que a gente diz fumaça, o ar, né, poluído. Tem os poluentes primários reagem com a água, formando os poluentes secundários. E os secundários são muito mais tóxicos para a gente. Isso a Regiane comentou aqui, que a queimadas, né, podem realmente afetar, aí, levando à formação de chuva ácida. E também, ela comentou aqui sobre o Amazonas, as grandes queimadas no Amazonas, né? Também o Manuel comentou aqui, o professor Manuel, as grandes queimadas, né, geram chuva ácida. Sim, queimada, tanto que... E o Renildo, ele comentou algo que acho que vale muito a pena ler, né, que ele mencionou assim, é importante que se diga que toda chuva é ácida devido à presença do CO2 na atmosfera, mas não em termos de poluição. Somente os pH abaixo de 5, 6 é considerada ácido em termos de poluição, né? Isso, muito bem, professor, muito bem lembrado. Eu gosto da contribuição dos professores, que enriquece a aula. A aula é feita junto com os professores. O gás carbônico está na atmosfera, Está né? na atmosfera naturalmente, né? Porque ele é liberado na fotossíntese. Aí a gente aumenta, então. Na verdade, ele é absorvido na fotossíntese. A gente aumenta a concentração de gás carbônico. A gente é liberado na nossa respiração, desculpa, gente. A gente acaba aumentando a concentração, né? Por ação humana, a gente acaba aumentando a concentração. Aí a gente intensifica, então, o efeito chuva ácida, da né? chuva ácida. Aí a gente vai pular para a poluição hídrica, já que a gente está falando de chuva, chuva casa com água, né? Verdade. Então, o que é a poluição hídrica? A poluição das águas. Poluição hídrica ou poluição das águas corresponde à mudança das propriedades físico-químicas de um curso de água, um rio, um lago, um afluente, uma nascente, provocada pela introdução de qualquer matéria ou energia. Qualquer composto químico que eu coloco lá, ou energia, eu vou causar a poluição hídrica. E é uma poluição muito falada também além da atmosférica, né? A gente tem um exemplo do rio Tietê aqui em São Paulo, que ele é poluído. Em algumas regiões, não. Em algumas regiões, ele não é poluído. E ele não nasce poluído aqui também. Ele a não região nasce. onde ele nasce é linda, né? A nascente dele tem é muito bonita. Tem até um passeio, né, que dá para fazer. Então, ele... né? E aí passa aqui por meio... Aqui nós estamos numa parte baixa do Tietê, né? Atualmente o estúdio, né? Né? Então o rio Tietê, quando passa por aqui, né? Boa parte do caminho que a gente faz é vizinho do Tietê, né? A gente anda a marginal Tietê, então a gente vê um grande exemplo de poluição hídrica, o Tietê. Tem o Rio Pinheiros também, né? Que ele também, infelizmente, é poluído. Então, aqui na cidade de São Paulo, os alunos que são daqui, da região, ou que já viram, tem um exemplo muito grande, que é o Tietê. Mas a gente pode ver no interior também, porque tem esgoto a céu aberto. Então, aí eles também têm a poluição hídrica. Como que eu posso diminuir a poluição hídrica, né? Mitigar seria atenuar. Então, aí a gente aprendeu uma palavra nova. Mitigada é atenuada. Como que ela pode ser atenuada? Ampliação da rede de saneamento básico, que eu falei. Nas cidades do interior, algumas não têm
ainda o saneamento básico. Na cidade grande também tem alguns bairros que não tem, né, professor? Saneamento básico, que é super importante para mitigar a poluição hídrica. Maior fiscalização à instalação fábrica, né? Então, a fábrica ela joga no afluente poluição, principalmente se for uma fábrica de fertilizante, de agrotóxico. Campanha de conscientização e informação à população. É importante a população saber sobre a poluição hídrica, né? Para ela estar consciente e não jogar, né, professor? Sempre quando a gente tem enchente, tem aquele famoso problema. Aí a gente verifica assim alguns itens, né, voando no rio, voando não, né, gente, nadando no rio aí. Sofá, garrafa PET, resto, lixo, né? Isso. Infelizmente. Aí. Tem um próprio lembrando aqui, né, que tem solução rio poluído, né? Existem lugares no mundo, né, em que rios foram recuperados, né? O professor mencionou aqui um bom ponto lembrado aí, né, o professor Ademir, né? Perdi seu nome, pro. Desculpa também. Que pena. Então, a gente tem o rio Tamisa, que é um exemplo de recuperação do rio poluente, mas leva anos, tem que ter conscientização, tem que ter todas essas etapas de atenuação. Esse foi o professor Érico. Érico? É. Érico. Bom, tá sem H, né? Eu li Érico, tomara que se estiver Depois errado me corrija aí. Corrige a gente depois. E o uso de produtos químicos... É Érico. Érico? Aí, beleza. Rápido aqui, hein? E o uso de produtos químicos agrícolas que geram menor impacto ambiental. Ele já nos corrigiu. A gente, acho que temos que falar do Tamisa e ele corrigiu aqui, que não é Tamisa, é Tamisa. Tamisa. Obrigada. É o Rio Londrino, né? É, mas é Tamisa. Gente, existem produtos agrícolas que são menos impactantes para o ambiente, porém o custo, né, professor, é alto. Então, a gente tem essa dinâmica aí no produto agrícola que interfere no ambiente, que é o custo-benefício. Então, mais é importante que as empresas usem produtos químicos agrícolas que não causam impacto na nossa água. Gente, lembrando que a gente tem bastante água na Terra, o nosso planeta deveria chamar planeta água, porque tem mais água aqui, Terra, só que só 3% é potável. E dentro desses 3% está sendo reduzido por causa da poluição hídrica, né, professor? Então, é um assunto super importante. Poluentes nas águas, petróleo, esgoto, chuva ácida, chorume, pesticida, óleo de cozinha, o pessoal joga lá o detergente, o óleo e vai embora, né, para o esgoto. Lembrando que o óleo de cozinha a gente pode reciclar ele, resíduos sólidos e metais pesados. Muito lugar que acontece mineração tem metal pesado, mercúrio, por exemplo. E isso acaba totalmente com a água, o recurso hídrico, porque o metal pesado ele acumula no ambiente, né? Consequência da poluição da água, destruição da biodiversidade, né? Todos os ambientes são afetados pela poluição. Eutrofização. Eutrofização, gente, não precisa ficar questionando aí a professora, porque ela vai tratar depois com vocês mais para frente, e vocês vão ver isso em biologia também. Poluição da cadeia alimentar, né, que é a bioacumulação. Escassez de água potável, que vai ser um dos maiores problemas futuramente. Doenças, né, água poluída tem doença. E afeta o desenvolvimento infantil em algumas regiões. Aí, professor Fácio, você sabia que acontecia tudo isso? Olha, muito mais do que a gente pensa. Quando começa a pensar nesses temas, né, vem outras ideias na cabeça, né? Até coisas simples a gente tem que pensar, né? Pegar sacola no supermercado quando a gente pode levar uma outra, né? A gente precisa repensar isso, né? Pequenos hábitos que a gente pode, né? Onde dispensar óleo, como você mencionou na aula. Né? Então, com certeza, essa aula é um despertar, né? A gente precisa fazer isso, né? Gente, aqui tem uma atividade que é a indicação, aprofundando a habilidade, que é para vocês verem que tem o tema na apostila de vocês, caderno, né? E o que a gente estudou hoje? Poluição atmosférica, chuva ácida, poluição hídrica e consequências da poluição. A gente vai desenvolver melhor esse tema no passar do tempo. E aí, Fábio, quer despedir deles? Porque, infelizmente, acabou o nosso tempo. Né? A aula está tão legal, tão participativa, mas acabou. Acabou a aula de Química. Uma boa noite a todos os professores, aos estudantes. Até os câmeras ficaram tristes aqui, que acabou a aula. Olha a cara de tristeza deles. Triste demais, viu? Tão triste demais, ó. Nunca vi tanta tristeza num lugar só. Pessoal, não esquece de avaliar a aula pra gente. E até a próxima. Tchau, tchau.